Olá, pessoas. Eu sou Daniel Soares. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Estudos e Reflexões com o livro A Virtude da Raiva de Arun Gandhi. Se você ainda não conhece a série, está chegando agora, eu sugiro que você assista aos episódios anteriores. A proposta deste vídeo, desta série como um todo, é fazer a leitura comentada, acrescentar aí os pensamentos que vão surgindo, as reflexões que vão surgindo a partir do conteúdo tão rico deste livro. Arun Gandhi foi neto do Mahatma Gandhi e deixou aí diversas lições extremamente importantes e atuais para nós, não somente sobre a raiva, mas sobre todas as relações humanas e o potencial transformador da realidade que há em cada um de nós. Estamos aqui agora no capítulo 2 do livro, capítulo Não Tenha Medo de Expressar a Sua Opinião, dando sequência na página 34. Se você ainda não tem o livro, poderá adquiri-lo no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos em frente aqui. Como um dos netos de Gandhi, tentei emular seu exemplo de não violência e compreensão ao longo de toda a vida. Por um tempo, achei que precisava seguir exatamente o mesmo caminho que ele e nunca me desviar. Mas então lembrei quão orgulhoso ele ficou quando ela é o nome da irmã do Arun, ela, E-L-A, quando ela se manifestou e percebi que ele gostaria que eu pensasse por mim mesmo. Ele acreditava numa filosofia viva que estava sendo sempre testada e aperfeiçoada. Não sou a mesma pessoa que Bapuji. Basta olhar para mim para saber. Você é grande e gordo, e seu avô era muito magro, diziam os outros adolescentes para me irritar quando voltei da Índia. Adolescentes são sempre inseguros, e ser comparado com o grande Gandhi às vezes parecia mais do que eu podia suportar. Como posso viver com esse legado? Perguntei à minha mãe certa vez. Se esse legado for um fardo, será um peso, respondeu ela, cheia de sabedoria. Mas se for um caminho para uma vida de propósito e verdade, será mais leve. Depois disso, passei a ignorar os comentários negativos. Eu podia admirar meu avô, querer defender as mesmas causas em que ele acreditava e ainda assim continuar sendo eu mesmo. Ao contrário de Bapuji, não sou vegetariano. Até tentei por um tempo, mas decidi não fazer essa opção na vida. Algumas pessoas já me abordaram quando eu estava jantando em algum restaurante, como se aquilo fosse um grande momento. Ahá, te peguei! Elas sabiam que eu queria difundir os ensinamentos do meu avô. Como eu podia estar comendo hambúrguer? Eu tentava então explicar que Bapuji não acreditava em adotar dogmas e renunciar à própria identidade. O fundamental é refletir, questionar e ser parte do processo. Em vez de trair meu avô e suas grandes causas, eu, na verdade, estava colocando em prática a filosofia dele. Aprendi com Bapuji que você não deve levar a vida de determinada maneira apenas para agradar aos outros. Não é seguindo a manada que você vai criar mudanças e melhorar o mundo. Com frequência, encontro pessoas que trabalham em grandes empresas e ficam todo dia no escritório até tarde da noite porque acham que é isso que se espera delas. Será que elas estão mesmo acrescentando alguma coisa? Ou haveria um jeito melhor de serem mais fiéis a si mesmas e à própria família e ainda assim realizarem bem suas funções no trabalho? Precisamos ter cuidado ao seguir um caminho que não nos traz felicidade, só porque alguém disse que é o certo a fazer. Uau! O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários, como eu falei, para que a gente possa ter aqui uma conversa realmente, não apenas um monólogo. Eu acho muito legal que vocês dediquem um tempinho aí, enquanto eu estou falando aqui, enquanto eu estou lendo, conforme vai surgindo a reflexão de vocês. Escreva aí no comentário, compartilhe um pouquinho. O que você acha disso, desse trecho que eu li agora? A importância de ser você mesmo. Isso é muito importante para mim, porque eu gosto, por exemplo, desde criança,
né, até por influência aí do meu pai, principalmente, que nos assiste com frequência, beijo. Desde criança eu tive contato aos filmes do Gandhi, a biografia do Gandhi, e não só do Gandhi, mas de tantos outros nomes aí da filosofia, da história. E eu sempre me inspirei bastante por, sei lá, esses nomes, essas pessoas importantes. E acho que isso é tão interessante, inspirar-se é uma coisa, querer ser o outro é bem diferente. E acho que a grande lição do Gandhi é essa: seja você, lute por aquilo que você acredita, com honestidade. Normalmente, quando nós acreditamos muito em alguma coisa, nós nos dedicamos a isso, nós nos fortalecemos com isso, inclusive com os caminhos, né, que percorremos até chegar aonde almejamos. Nem sempre é fácil trabalhar em prol de uma causa, de um ideal. Muitas vezes esse é um processo que leva uma vida inteira, como, por exemplo, a prática da não violência. É um aprendizado constante, mas tem que partir sempre de dentro. Eu não posso viver a vida do Gandhi, eu posso me inspirar em seus exemplos. Eu não posso viver a vida de Sócrates, eu posso me inspirar em seus exemplos. Eu não posso viver a vida dos meus pais, eu posso me inspirar em seus exemplos e filtrar o que serve para mim. O que serve para mim neste meu contexto de vida, nesse momento da minha vida, inclusive, porque às vezes o que serve hoje não serve para amanhã. Gandhi tinha, né, dentro da sua filosofia, alguns preceitos que ele seguia, algumas regras que ele adotou, né, por exemplo, os votos de viver com pouco, de alimentar-se também com simplicidade, de fazer jejum e por aí vai. E para ele isso serviu, isso o fortaleceu. O que te fortalece? O que serve para você? O que te ajuda a se tornar a pessoa que você gostaria de ver no mundo? Acho que é esse o grande ensinamento que eu tiro desse parágrafo. O que vocês acham? Escreve aí. Vamos continuar aqui a leitura. Muitos se deixam levar por objetivos materialistas só porque são essas as imagens reforçadas pela publicidade, pela televisão, pelo cinema e pelas redes sociais. De alguma forma, sabemos que uma casa maior ou um carro mais veloz não vão nos tornar mais felizes. Mas temos dificuldade em recusar as expectativas comuns e dizer que queremos outra vida. Bapuji teve uma vida de absoluta simplicidade, porque não achava que uma pessoa merecesse mais do que outra. Em sua juventude, no entanto, não aceitava isso. Quando trabalhou como advogado em Londres, tinha um terno caro feito sob medida em Bond Street, com um caimento perfeito. Chegou a ter aulas de dança e a comprar um violino para se tornar um verdadeiro cavalheiro inglês. Alguns anos mais tarde, depois de se mudar para a África do Sul, precisou pegar o trem noturno para Pretória por causa de um dos casos em que estava trabalhando. Entrou no vagão da primeira classe com o bilhete correto, mas um homem branco, alto e grosseiro reclamou da sua presença ali. "Saia daqui, Cule!", gritou o homem, usando um insulto racista da época. "Tenho um bilhete válido de primeira classe", respondeu meu avô. "Não me interessa o que você tem. Se não sair, vou chamar a polícia." "Esse é um privilégio seu", retrucou meu avô, que se sentou calmamente, sem intenção de ir para o vagão de terceira classe reservado para não brancos. O homem saiu do trem e voltou com um policial e um funcionário da aviação férrea. Os três literalmente jogaram vovô para fora do trem. Com sorrisos maliciosos, eles jogaram suas malas depois e avisaram ao condutor que seguisse em frente. Meu avô passou a noite sentado na plataforma gelada da estação, tremendo e pensando no que queria fazer. "Sempre considerei um mistério a maneira como os homens podem se sentir honrados pela humilhação de seus semelhantes", escreveu mais tarde. Aquela noite longa na plataforma pode ter sido o início de sua tomada de consciência sobre a necessidade de defender aquilo em que você acredita. Agir de acordo com as expectativas dos outros não o torna feliz ou pleno, nem faz do mundo um lugar melhor.
Alguns dias após esse incidente, ele passou a se manifestar contra o preconceito racial de um jeito que inspirou as pessoas a reagirem, escrevendo sobre a situação dos indianos na África do Sul e condenando as políticas preconceituosas do Estado. Alguns anos depois, voltando à África do Sul, meu avô já era conhecido por sua posição firme contra o apartheid. Ele chegou ao porto de navio, junto com 2 embarcações lotadas de trabalhadores indianos. Como os brancos queriam impedir a entrada dos imigrantes, estavam furiosos com meu avô por seu apoio aos direitos de todas as pessoas, o governo sabia que haveria problemas e não deixou ninguém desembarcar por quase 2 semanas. Quando meu avô finalmente saiu do navio, uma multidão o atacou, dando-lhe uma surra violenta que o deixou com a cabeça ensanguentada. Ele poderia ter sido assassinado, mas conseguiu abrir caminho e ir para a casa de um amigo, onde sua mulher e seus filhos, inclusive meu pai, o esperavam. Bapuji sabia que se manifestar contra as injustiças podia ser perigoso, mas nesse momento decidiu que aquilo nunca seria capaz de detê-lo. A dor do incidente importava menos do que o objetivo maior. Uma reviravolta ainda marcou essa história. Após a polícia prender alguns dos homens que comandaram o ataque a meu avô, os agentes pediram que Bapuji prestasse queixa para que pudessem indiciá-los. Ele se recusou. Vou ter que liberá-los então, disse o chefe de polícia surpreso. Tudo bem, respondeu meu avô. Ele tinha decidido que se ajudasse a colocá-los na cadeia, seria tão culpado de perpetuar o ódio quanto eles. Talvez descobrir que ele não acreditava em violência ou vingança os levassem a repensar as próprias ações. Às vezes você consegue se fazer ouvir melhor quando não grita. Quando se mudou de volta para a Índia, Bapuji começou a usar uma tanga de algodão e um chale sobre os ombros, em vez de calça e camisa. Na sua visão, ele não tinha o direito de possuir nada que o mais pobre dos indianos não possuísse. Ele não glorificava a pobreza nem era ingênuo em relação ao dinheiro. Na verdade, coletava o máximo que podia sempre que viajava, para distribuir a quem precisava. E distinguia muito bem as necessidades básicas, que fazem a diferença na vida das pessoas, das extravagâncias, que não fazem. Meus pais seguiam a filosofia de Bapuji, e quando eu era criança me encorajavam a brincar com os filhos dos agricultores negros muito pobres que moravam perto do Ashram Fênix. Era uma maneira de se manifestarem contra as distinções econômicas, e isso me ajudou a colocar a riqueza em perspectiva. Essas crianças não tinham brinquedo nenhum, então procurávamos caixas de fósforos e botões, e construíamos carros em miniatura com eles. Descendo até o riacho próximo, pegávamos um pouco de barro escuro e moldávamos bonecos. Nós nos divertíamos criando coisas e valorizando muito os brinquedos que fazíamos. Hoje, muitas crianças ganham novos brinquedos de plástico o tempo todo e se cansam deles depois de apenas 1 ou 2 dias. Meus pais acreditavam que as brincadeiras deviam ser construtivas. Então, quando entrei na escola, eu ensinava aos meus amigos o ABC e a fazer contas. Assim que aprendi a ler, ensinei a eles também. Eu estava abrindo um novo mundo para eles, que todos os dias ficavam ansiosos me esperando chegar da escola. Hoje as crianças reclamam que a escola é chata e monótona, mas para aquelas crianças extremamente pobres, que nunca sonharam ser estudantes, o aprendizado era um milagre. As pessoas ficaram sabendo e logo pais africanos começaram a vir de toda a parte pedindo que eu ensinasse a seus filhos. Alguns chegavam a caminhar 16 quilômetros com os filhos descalços para me encontrar. Tanta gente veio aprender a ler e a fazer operações matemáticas básicas que minha irmã começou a ajudar e logo meus pais se envolveram. Em pouco tempo, tínhamos uma verdadeira escola para os pobres. Eu vi quão injusto era as pessoas quererem aprender e transformar a própria vida, mas não terem ninguém para ajudá-las. Minhas aulas à tarde se tornaram um protesto contra o sistema.
Segui o preceito de Bapuji de ser a mudança que você quer ver no mundo. Você também pode se manifestar por meio de ações, não apenas por meio de palavras. Seguindo o exemplo de Bapuji, meus pais fizeram um voto de pobreza, então tínhamos apenas o necessário e não guardávamos dinheiro. No entanto, em comparação com os sul-africanos ao nosso redor, tínhamos uma vida muito confortável. Minha mãe encontrou a própria maneira de se manifestar contra a desigualdade à nossa volta. As ações dela eram eloquentes. Tínhamos vacas que produziam mais leite do que conseguíamos consumir. Então ela passou a vender o leite excedente para os pobres, cobrando 1 centavo por cerca de meio litro. Ela também cobrava 1 centavo pelo excedente dos legumes e verduras que cultivávamos na fazenda, e pelas roupas que recolhia junto às amigas na cidade. Quando eu já tinha idade suficiente para entender que os preços que ela cobrava eram ridiculamente baixos, perguntei por que simplesmente não doava as coisas. Ao cobrar pouco, reconheço a dignidade deles e lhes dou a chance de ter orgulho pelo fato de estarem comprando alimentos e roupas para a família, explicou ela. Minha mãe era movida pela compaixão, não por pena, e queria ajudar as pessoas a recuperarem a autoconfiança e o respeito próprio, para que pudesse conquistar as coisas por si mesmas. Agir por compaixão é muito mais eficaz do que agir por pena e também nos permite construir relacionamentos entre diferentes tipos de pessoa. Mamãe defendia a dignidade dos pobres, assim como meu avô. Uau! Este capítulo aqui é muito rico. Acho que são muitas lições, né, que podemos pensar, aprender, enfim. Entre tantos trechos aqui, um dos que me toca mais é esse que diz: você também pode se manifestar por meio de ações e não apenas por meio de palavras. Às vezes a gente vê, né, o poder que as palavras têm em construir realidades, narrativas, nas quais a sociedade se apoia, a cultura se perpetua. As palavras são muito importantes. Mas as ações... Fico aqui pensando, né, no poder transformador das ações. Se Gandhi tivesse escrito um livro sobre o que ele acreditava, talvez ele tivesse tocado muita gente. Mas ele viveu o que ele acreditava. E isso inspirou e proporcionou uma grande revolução. E eu falo, né, aqui, não preciso, eu não sou, talvez vocês estejam me assistindo também, não tem esse potencial, essa entrega, essa energia, essa força, ou não se sente tendo essa disponibilidade que o Gandhi teve de mudar toda a sua vida, seu jeito de ser, fazer voto de pobreza, enfim. Penso que, de novo, respeitando cada um, respeitando as necessidades e possibilidades de cada um, seja como um profissional na sua área de atuação, seja como um colega de trabalho, um gestor, uma pessoa que presta serviço para outras, como um pai, como um filho, enfim, como um cidadão. Cada um de nós tem um grande poder de atuação ali internamente e ao seu entorno. Pequenas atitudes fazem grandes diferenças na vida de todos que estão ali ao nosso redor. Eu acredito muito nisso. Então, acho que pensar, refletir e agir de acordo com aquilo que nós acreditamos, e isso que nós acreditamos, como eu falei há pouco, é algo que tem que respeitar também o espaço de convivência dos demais. Assim não há choque, assim não há conflito, assim há a possibilidade de crescimento mútuo. E acho que Gandhi nos ensinou muito, né, sobre isso. Há muitas formas de agir e essas atitudes têm efeitos bem mais intensos e marcantes do que as próprias palavras. Enfim, gente, vamos parar por aqui. Estamos na página 39, para que o vídeo não fique tão extenso. Normalmente eu posto vídeos diários dessa série e tem sido para mim um grande prazer.
porque eu vou relendo o livro, vou refletindo e vou conversando aqui com vocês. Eu não faço uma preparação prévia, eu pego e começo a ler e aí acho que é uma grande conversa, acho que essa é a ideia. Então deixa aí os seus comentários, me conta um pouquinho como é que esses trechos de leitura caíram aí para vocês. Como sempre, fica aqui o convite também, inscreva-se no canal, ative as notificações, comente, deixe aí os seus pensamentos e as suas reflexões sobre os conteúdos desse vídeo e compartilhe em suas redes sociais para que um número maior de pessoas façam parte também desse momento, desse movimento de pensar, refletir e agir em prol de um mundo melhor. Um forte abraço e até o próximo episódio.